Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe Patrícia Sanches, jornalista tupaense que atua em Cuiabá. Patrícia, e sobre a política nacional? Como você vê essa questão da Dilma, suspeitas, Lula, o ex-presidente, Eduardo Cunha, que era aí vamos dizer assim, que alguns viam, a oposição viam como a salvação aí a favor do impeachment da Dilma. Hoje ele está mais enrolado que ela, porque no caso dele há provas muito contundentes, né? No caso da Dilma aí há mais suspeitas, mais indícios, e esse certo rompimento do vice com a presidente. Eu vejo como uma briga de titãs, né? Pelo que a gente conversa com os congressistas, pelo menos os de Mato Grosso, né? A coisa ela muda muito, inclusive, de mês para mês. Teve mês da gente conversar com alguns deputados e senadores e falam, não vai acontecer nada, Dilma tá bem, vai continuar bem, tudo mais. Aí, dependendo do que acontece, dos rumos da Operação Lava Jato, a corda estica. Aí já teve vez de eu conversar, não tem mais salvação, não vai ter jeito, ela vai sangrar, ela vai pedir, vai renunciar, ou vai ocorrer o impeachment. Então, assim, a aparição dessas provas contra o Eduardo Cunha, a gente sabe que não é por acaso, né? A briga interna, ela é muito grande e os interesses também. Então, acaba facilitando o aparecimento de uma coisa ou de outra. Ninguém é santo em Brasília, né? Um político uma vez me disse, e também acho que é verdade, que a média de corrupção no Congresso não é diferente da média de corrupção que a gente tem nas ruas. A gente tem que lembrar que os brasileiros muitas vezes esperam só a oportunidade, né? O fato é que não é ainda, eu acho que interessante para a maior parte, inclusive para a oposição, tirar a Dilma. Porque haveria um fortalecimento do PMDB, isso eu já ouvi de alguns políticos que temem que o PMDB se fortaleça. E aí, por exemplo, o PSDB não tem a chance de assumir a presidência da República. Ou seja, ruim com a Dilma, pior sem ela para o PSDB? Às vezes essa é a leitura. Está muito nebuloso, por isso que eles, na verdade, assim, tomara que não continue sangrando, né? Mas, por enquanto, a estratégia é desgastar ela mesma se desgasta, né? Porque ela também tem hora que não precisa nem ajudar. Não é preciso muito esforço, né? O fato é que ela escondeu uma crise forte, fingiu que não existia, jogou muito dinheiro na época da campanha em projetos sociais e tudo mais, aumentou o valor destinado ao Bolsa Família, aumentou o valor destinado ao Minha Casa Minha Vida, veio com aquela linha de crédito para equipar, enfim. Ela esticou demais a corda. A própria Copa, que não foi uma ideia dela, foi do Lula, mas foi um gasto muito grande, né? 30 bilhões oficiais, fora o extraoficial. Eu me arriscaria a dizer que foi um roubo muito grande, né? Porque em Mato Grosso, por exemplo, o que a gente vê são obras inacabadas, o dinheiro empregado. Havia um metrô ali em Cuiabá que não saiu do papel, ou saiu metade, VLT. A VLT, não era metrô, VLT, veículo leve sob trilhos. O VLT seria a salvação da mobilidade, custaria aí 1 bilhão e 200 mais ou menos, 1 bilhão e 400 na verdade, já se pagou mais de 1 bilhão para a empresa e tem menos de 30% da obra feita, então a conta não fecha. Né? Isso está judicializado. Mas existe enfim. Foi dada alguma explicação oficial sobre, uma tentativa de explicação, porque isso não é explicável, você gastar 1 bilhão de uma obra de 1 bilhão e 200 e só 30% estar pronto. Houve uma troca de governo, né? O atual governo fez uma auditoria e aponta uma série de irregularidades, pede restituição da empresa, isso está judicializado, enquanto isso a obra está parada. Né? E aí, assim, fizeram um buraco, botaram até os trilhos. Você vê que tem lugar que tem trilho que nem precisava ter colocado o trilho ainda, então parece que só para enganar a população. A gente perguntava isso pro governador, o governador falava que a imprensa era pessimista e estava jogando a população contra o governo. Acho que não era bem assim, né? Os fatos atuais mostram que não era nada disso, né? O nosso ex-governador está preso.
há mais de 4 meses. Esse mesmo que dizia que Isso, tá a imprensa preso. jogava ele contra a população. Está preso há mais Vai de ver que o 4 judiciário meses. está querendo jogar ele contra a população, por isso prendeu, né? Tadinho. Né? Por outra acusação, no caso fraudes nos incentivos fiscais do Estado, né? Uma operação que prendeu ele, a mulher dele foi presa também numa outra operação. O núcleo duro do governo está preso, o ex-secretário de Fazenda, ex-secretário da Casa Civil, o ex-secretário da Copa, da Casa Civil e da Fazenda. A construção do estádio também em Cuiabá foi uma coisa monumental e dizem que, não sei se já se concretizou isso, virar um elefante branco, porque Cuiabá não tem um time grande ou times grandes. O estádio ficou bonito, ficou pronto, muito bonito. São poucos ajustes que tem para fazer, pelo menos isso ficou pronto. Mas é o que você disse, não existe times grandes. O que acontece ali? Estão sendo promovidos clássicos, né? Já jogou Corinthians, Vasco, Flamengo, uma série de times grandes acabam fazendo jogos lá, até porque economicamente para eles é bom, porque como nunca tem esses jogos lá, o público também é bom, que é uma coisa que a gente sabe que os times estão lutando, né? E aí, para a salvação do lugar também tem sido alguns eventos que o atual governo tem feito, que são bacanas, chama Vem Pra Arena, porque ela tem um espaço ao redor muito bacana, ela foi feita para ser assim, né? Então aí são shows, espaço de gastronomia, exposições, se tornando na verdade um local para cultura mesmo, orquestra, sinfônica, enfim. Não tem futebol praticamente, Mas acaba não tá abandonado, que era o grande medo aí que se dizia que ia virar como eu disse, um elefante branco, um lugar sem atividade. Não, né? muito pelo contrário, tá intensa, uma vez por mês tem esse evento, fora outros eventos que estão sendo realizados lá, desde festas, exposições mesmo de carros antigos, enfim, se tornou um lugar para cultura. Agora, se você pensar que você tem um estádio daquele tamanho, que foi aportado recursos da ordem de quase 1 bilhão, foi mais ou menos 800 milhões, para se tornar um lugar cultural, mas foi uma opção que o Estado fez lá atrás, né? Não foi o Silval que está preso, foi o Blairo Maggi, que hoje é senador. Então, enfim. Ou seja, poderia-se fazer um local para a cultura ou vários locais por um preço muito menor, porque afinal Cuiabá é muito grande, ou seja, um local só para a cidade é pequeno. Tem gente que mora a quilômetros Na época do eu local, falava do assim, estádio. reformar o estádio, porque existia um estádio. Ele foi demolido e foi construído um novo, com outro nome. Isso também causa uma polêmica gigante, porque, né, enfim. Mas o pior em Cuiabá não acho que seja a arena, mas sim as obras inacabadas, as trincheiras com problemas, as trincheiras que não ficaram prontas, que assim até desafogaram o trânsito, porque foi liberado o trânsito, mas aí tem aquele monte de ferro pendurado. Enfim, são coisas, são heranças, né, que a gente está pagando. E o pior de que você ter uma obra cara, acabada, às vezes sem utilidade, ou pelo menos com outra utilidade, como é o caso do estádio, mas que está pronto, custou muito caro, mas está pronto, você ter uma obra inacabada, ou seja, você gastou metade do dinheiro, mas não tem utilidade nenhuma. Ou, no caso aí do VLT, você gastou praticamente todo o dinheiro e só 30% está pronto. E o que fazer com isso, né? Porque, assim, os canteiros estão lá. Aí, assim, as informações são muito desencontradas. Porque para o VLT funcionar, estavam sendo feitos alguns viadutos. 2 viadutos que foram feitos deu problema gravíssimo. Um ganhou até o apelido de Hot Wheels lá, que é o da Cefaz, que foi... Algum caiu, não? Não, graças chegou a Deus, cair, não. tá. Não. Menos mal. Aí tem um da UFMT que alaga. O lugar não alagava, agora está alagando, então se tornou um problema para o atual governo também. E aí dizem que a inclinação que ele foi feito é menor do que deveria ser feito. Então, sim, são coisas que a gente não entende, porque tinha uma secretaria cuidando disso, tinha uma equipe técnica cuidando disso, espero que engenheiros capacitados cuidando disso, e aí a gente recebe coisas inacabadas, né? São perguntas que a imprensa já fazia, era apontada como pessimista, que a gente continua fazendo e que não tem essa resposta ainda do executivo, que é o outro governo, né? Trocou de governo.
Você falando dessa questão aí que o governador dizia, esse mesmo governador, ex-governador que está preso hoje, dizia que a imprensa era pessimista, me lembro aí daquela controle, da lei de controle da imprensa que foi apelidada, assim, né, que oficialmente tinha outro nome. Qual a sua opinião sobre essa lei que não foi, esse projeto de lei do PT de controle da imprensa ou coisa parecida? A democratização das mídias? É, exatamente, a democratização das mídias. Eu acho que tem que mudar algumas coisas, né? A gente sabe de, por exemplo, tem políticos que têm concessões e mais concessões e concessões e concessões. E lembrando que a Constituição de 88 diz que político, ocupante de cargo político, não pode ter meio de comunicação. Porém, a lei não foi regulamentada, ou seja, ela não tem valor. Põe na mão de filho também, né? A gente sabe que para tudo dá-se um jeito nesse Brasil, né? Em Mato Grosso, muitos políticos a gente sabe que detêm concessão oficialmente ou extraoficialmente, né? Não vamos dar nome aos bois. Então, assim, eu acho que tinha que quebrar isso. Só que isso passa pelo Congresso, que são as pessoas que têm interesse nisso. São eles próprios. Exatamente. E, assim, da forma como estava sendo a concepção desse projeto, eu acho também que não era adequado. Porque a maior parte dos conselheiros, eles vinham de indicação de quem? Da Presidência da República? De entidades que têm interesse em cercear? Eu acho que tem que haver uma mudança, que a democratização das mídias tem que ocorrer, mas que o caminho precisa ainda ser desenhado de uma forma melhor, né? Eu acredito que da forma como veio de fato, causavam um medo, um receio, se aquilo não era uma forma de censura, de governo de televisão tá funcionando hoje e amanhã tá fora do ar. Eu acho que é um assunto delicado, né? Mas também acredito que o Brasil é diferente de outros países. Tem países em que você pode ir lá e desligar uma TV que não acontece nada. Eu acredito que no Brasil seria uma forma de levantar o gigante que está adormecido. O brasileiro não gosta quase de ir para a rua, né? Mas talvez isso seria uma forma de fazer isso. Talvez por isso o governo federal não avançou com o projeto, né? Que é bastante criticado pelos petistas. Eu tive alguns cursos que os petistas que defendem isso bastante, inclusive se mostram insatisfeitos com o governo Dilma por não ter levado isso à frente, né? Então, é um negócio que vai ser discutido. E você esteve esses dias, ou recentemente pelo menos, com o presidente Evo Morales? Não, na verdade, Éder Moraes, que quase finge que é o Evo Morales. Né? Mas conta essa história pra gente, eu vi na internet e até achei que era o Evo Morales. Não, Éder Moraes, esse é um sósia. É um sósia, pelo menos acha que é, né? Ele é uma das pessoas que estão presas hoje, né? Ele não estava mais, ele estava solto, ele tinha sido preso 2 vezes pela Polícia Federal e aí ele foi preso agora novamente. Ele desrespeitou a lei da tornozeleira umas 92 vezes, mais ou menos. E antes disso ele deu uma entrevista. Ele é ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, ex-secretário da Casa Civil, ex-secretário da Copa, né? Ele esteve em todas as áreas de influência. E é apontado como o epicentro de todas as operações que ocorreram naquele estado nos últimos anos, né? Porque a maior parte dos documentos que comprometeram o próprio Silval, enfim, políticos de toda a monta foram encontrados na casa dele. Mas é intriga da oposição. Ele fala que é tudo intriga da oposição. E culpa da imprensa também, em parte, acredito. E do Ministério Público. Está perseguindo ele. Porque ele, na verdade, deu um depoimento, vários depoimentos para o Ministério Público, e ele deu detalhes de supostos esquemas na época. E aí ele disse que ele estava sob forte emoção quando ele fez isso. Mas o fato é que praticamente tudo que ele disse está sendo comprovado documentalmente nas operações. Então, né, que deixa a justiça responder aí o que aconteceu nessa história toda. Vamos chamar agora um apoio cultural e voltamos em seguida.